Olá, amigos do Brasil, tudo bem? Marcelo, no 11º dia em Portugal e no 7º dia no Porto. Eu falei para vocês no último vídeo que é bastante interessante assistir canais feitos por brasileiros no YouTube sobre como é a vida em Portugal, como é morar em Portugal. E algumas pessoas me pediram para que eu desse algumas indicações. Existem vários, vou indicar alguns que eu já assisti muitas vezes e me ajudaram muito. Um é o canal Maximizar dos brasileiros é Max e a sua esposa Lívia. Esse casal mora no Porto, eles falam bastante sobre Portugal, mas com um olhar específico sobre o Porto. Há um canal também feito pelo brasileiro André Oliveira, que se chama Um Brasileiro na Europa, ou Brasileiro na Europa. O André mora em Lisboa, fala bastante sobre Portugal como um todo, mas o enfoque maior é Lisboa. Há um outro canal chamado Olhar Brasileiro, feito pelas irmãs mineiras Alexandra e Fabiola, e aí já direcionado para Braga, tá? E existe também um outro canal bastante interessante chamado Realidade Europa, feita pelo Maicon, que, se não me engano, ele já morou em Lisboa e agora está morando na região do Porto. Existem vários outros, mas esses canais eu achei esses brasileiros que fazem esses vídeos para o YouTube bastante sensatos nas colocações, nas análises que eles fazem. Eu acho que se você está pensando em, quem sabe, um dia vir morar aqui, são canais bastante interessantes para você começar a assistir. E falando em canais, o que eu tenho percebido aqui nos últimos dias em Portugal, nos últimos 3 dias? Há há algumas matérias sendo feitas aqui pela TVI, Canal 24, sobre uma investigação que tem sido feita pelo Ministério Público sobre adoções ilegais feitas pela Igreja Universal do Reino de Deus. Isso está dando muita repercussão aqui. Me parece, eu peguei a matéria bem por cima, não sei se isso está repercutindo aí no Brasil, né? Provavelmente na TV Record não está repercutindo, mas não sei se na Globo está. Então eles fizeram essa TVI, você inclusive consegue procurar no YouTube por O Segredo dos Deuses. Acho que eles já passaram 3 episódios de um total de 10, você já consegue pegar no YouTube. Me parece que nas décadas aí de 90, 2000, a Igreja Universal tinha um lar aqui, um lar de assistência aqui em Portugal, e de alguma forma crianças ali eram adotadas, e aí eu coloco adotadas entre aspas, irregularmente por bispos da igreja. Eu não sei exatamente como é que funcionava, mas é algo que está sendo inclusive investigado pelo Ministério Público. Então é uma notícia triste se isso se comprovar sendo verdadeiro, mas interessante porque envolve também um líder religioso aí do Brasil, né, e que a gente sabe que tem igrejas aqui em Portugal também. Vale a pena dar uma conferida. Uma coisa interessante aqui em Portugal, não é especificamente no Porto, onde eu estou agora, é que assim, eu quase não vi cachorros andando a esmo pela rua. Aliás, eu não me lembro de ter visto. Andei bastante pelas ruas e não vi cachorros sem dono andando pelas ruas. E na verdade, os que tinham dono, que estavam passeando, realmente achei que eram poucos, né? Poucos cachorros passeando com os donos pela rua, mas existiam. Agora, cachorro assim, à torta e à direito, indo para lá e para cá, eu realmente não vi e achei interessante falar isso para vocês. É uma coisinha boba, mas em relação ao Brasil, que a gente vê cachorro para tudo quanto é lado, cachorro revirando lixo, correndo para lá e para cá, aqui eu não observei isso. Nenhum dos lugares que eu fui até agora eu vi. Uma outra coisa também interessante é que esses lugares por onde eu passei, vou me referir agora um pouquinho mais ao Porto, porque Lisboa eu fiquei aqueles 3 dias, foi um pouco rápido, mas vou me referir ao Porto, a Braga e talvez a Lisboa. Embora essas regiões sejam bastante turísticas, eles estão acostumados a lidar com o turista, eu percebi que todas as pessoas que prestam algum tipo de serviço, seja de restaurante, seja de passeios ou qualquer outra coisa relacionada ao turismo, eles não têm por costume ficar insistindo ou ficar abordando os turistas. Sabe aquela coisa assim meio que
insistente, que às vezes até irrita, que você vai passando e não quer passear aqui no trenzinho, ou vem aqui no barco, que é um preço bom, ou você não vai se arrepender. Não, a maioria das vezes as pessoas estão passando pelos lugares onde tem algum serviço de turismo e o próprio turista se dirige a eles. Não há aquela abordagem, nem uma abordagem leve, a maioria das vezes há, que dirá então uma abordagem contundente, encostando na pessoa, falando vem para cá, tal. Não senti isso em lugar nenhum. Quando você chega e se dirige a eles, eles são muito educados para te atender, mas não ficam insistindo. Pelo contrário, eu vivenciei aí umas 2 ou 3 situações que o próprio funcionário ali que estava prestando o serviço me fez pensar se seria bom utilizar aquele serviço. Vou dar um exemplo. Quando eu estava em Braga, tinha um trenzinho lá que percorria a cidade de Braga. Essa parte turística não é muito grande, mas percorri a cidade por 2 euros. Eu falei, puxa, 2 euros, barato. Eu tinha acabado de chegar na cidade só para fazer aquela visita de um dia, tinha dado só um pouquinho por ali. Aí perguntei pro rapaz e ele falou assim, mas você já andou um pouco aí pela cidade e tal? Eu falei, já andei aí uma meia hora, né? Ele falou assim, então pensa, porque será que esse passeio é adequado para você? Porque ele só percorre assim aqui essas ruas do centro histórico, mas nem vai falando muita coisa, não é um passeio, né? E aí ele fez eu pensar, eu conversei um pouquinho com ele, agradeci e fiquei satisfeito pela sinceridade, aliás, que é uma característica que dizem que os portugueses são muito sinceros mesmo, né? São educados, mas são sinceros, que às vezes a gente pode até confundir, são bastante diretos, né? Falando para vocês um pouco sobre o dia de hoje, eu estava indo para o centro a pé, passei por uma igreja, que eu nem sei o nome da igreja, mas não é uma das principais igrejas, embora seja muitíssimo bonita, né? Entrei na igreja e fiquei um pouco assim quieto, meio que meditando, tentando não ter pensamento nenhum, porque meditar é difícil explicar o que é a palavra meditação, né? Às vezes você consegue explicar dizendo que não é, mas você ficar quieto e sem pensar nada, não é elevar o pensamento ou ficar pensando em coisas, paisagens bonitas, não. É a ausência de pensamentos, você sentindo ali o seu próprio ser, a sua própria respiração e mais nada, né? Então fiquei ali uns 10 minutos dentro da igreja, né? Igreja muito bonita, mas eu fiquei ali quieto, né? Nesse estado meditativo, e depois comecei a olhar aquela igreja por dentro e comecei a pensar também numa coisa que a gente não se dá muito conta, né? Às vezes a gente se preocupa muito em ver as coisas, vai vendo assim apressadamente, e dentro daquela igreja eu estava bem tranquilo e comecei a olhar as coisas com calma, cada detalhe, de uma forma assim que eu não havia feito exatamente dessa forma nas outras vezes em que estive em outras igrejas, né? Então é uma coisa para a gente pensar. Às vezes necessariamente quantidade não é sinônimo de qualidade. Então às vezes você passa muito rápido por todos os lugares e tudo bem, você tem algo a falar para as pessoas. Estive em 318 igrejas. Será que era melhor ter estado em 318 dessa forma, rápida, atabalhoada? Ou será que era melhor ter ido em 5 de uma forma mais calma, mais contemplativa? Fica aí essa questão para você pensar. E depois eu fiz um passeio que eu considero imperdível. Eu já havia falado para vocês sobre o Rio Douro, né? Que ele separa, né, o cartão postal ali da cidade, né, e realmente é um cartão postal, não há muito o que discutir, é o Rio Douro, separando a cidade do Porto da cidade de Vila Nova de Gaia. Então, quer dizer, tem um entorno ali belíssimo, tem teleférico, tem barco, as construções ali no entorno são bonitas, lindas, sensacionais mesmo, né? E tem aquela ponte Dom Luiz, que é a ponte principal, que é onde passa o metro, que eu falei para vocês que a gente tem uma vista fantástica. E tem também outras 6 pontes que creio que sejam um pouco menos
conhecidas, assim, do turista que quer ver uma, ele vai ver a Ponte Dom Luís. E existe um passeio de barco que custa 15 euros, esse passeio dura 50 minutos, né? E digo para vocês, é um passeio imperdível, porque quando você entra no barco, o barco é um barco pequeno, tá? Ele não dá enjoo, quer dizer, estou dizendo assim, né? Eu estava ali com 12 pessoas fazendo esse passeio e não percebi nenhum desconforto ali, todas as pessoas assim tranquilas. Eu mesmo até fiquei um pouco preocupado, porque acho que há uns 20 anos aí eu uma vez fui pescar de barco, mas era no mar, né? Com um amigo meu e aquele movimento das ondas fizeram com que eu não pescasse nada, nem sabia pescar, né? Mas mesmo que eu soubesse, não teria conseguido, porque eu fiquei indo entrando na cabine e saindo, depois vomitava e voltava para a cabine e aproveitar, não aproveitei nada. Agora, nesse passeio que é feito pelo Rio Douro, passando sob as 6 pontes, que é belíssimo, um passeio assim que no começo do passeio, nos primeiros 5 minutos, como eu vi num site escrito, é de cortar a respiração. É um cenário tão lindo que é impossível de ser descrito. Aí conforme passa esses 5, 10 minutos, obviamente a emoção se estabiliza. Continua sendo lindo, maravilhoso, mas não dá para você permanecer naquele êxtase dos primeiros 5 minutos o tempo todo, porque senão você morreria, né? Então, o estresse tem que ser pontual, né? Se for um estresse crônico o tempo inteiro, você não aguenta, né? Mas realmente é um dos passeios imperdíveis. Aliás, eu percebo o seguinte, essa vista do Rio Douro aí com Porto de um lado, Vila Nova de Gaia, é bonito, lindíssimo para ser vista de qualquer jeito. Eu não fui no teleférico, mas certamente é lindo. Eu já vi esse cenário que eu acabei de falar da ponte Dom Luís, é lindo. Eu já vi da margem que fica no porto. E depois também, hoje, depois que eu terminei esse passeio, eles ofereciam uma degustação de um vinho do outro lado da ponte, que é Vila Nova de Gaia. Então aí eu tive a oportunidade de estar do outro lado, né, vendo de Vila Nova de Gaia todo esse cenário do rio novamente, né? Fiz a degustação do vinho, muito bom, vinho Porto Cruz, e depois saí ali e fiquei caminhando ali, né? Do lado de Vila Nova de Gaia, diferentemente do que eu já havia feito outro dia do lado do Porto. E realmente, por qualquer ângulo que você veja esse cartão postal, um verdadeiro cartão postal, você se emociona. Não tem como, realmente é fantástico, belíssimo, sem palavras. Eu até nem gosto muito de ficar tirando fotos, porque eu acho que foto, a não ser que seja feito por um fotógrafo mesmo, ou por uma pessoa que seja amante da fotografia. Eu acho que às vezes a foto, até quando você quer tirar uma foto e mandar para um amigo, você até estraga a emoção, porque eu mesmo quantas vezes tiro foto e depois olho a foto e falo, mas era só isso? Só que na verdade não era só isso. Quando eu estava ali vendo o negócio e sentindo aquele momento, era algo muito maior, muito mais grandioso. Mas a foto, eu acho que tem inúmeras limitações e não deve ser, pelo menos na minha opinião, não deve ser usada tão indiscriminadamente, porque senão você perde uma boa parte da viagem. É isso que eu tinha para falar hoje. Amanhã, acho que na hora do almoço, estou indo para Coimbra, que fica. Lembra que eu falei para você que considere o mapa de Portugal na vertical? Coimbra fica mais ou menos no meio do mapa. Amanhã eu volto com mais notícias. Tchau!